Ô Glória, deixa eu repartir com vocês este maná quentinho aqui do céu, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos fortifica, que nos renova, é a palavra de Deus que salva, que cura e que liberta. E que todos nós vencer cada dia mais libertos e transformados pela palavra de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 34, a Bíblia vai dizer: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: O lugar é deserto e o dia já está muito tarde. Despede-os que para vão os campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Dar-vos de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 pães de dinheiros de pão para que lhe damos de comer. E ele disse-lhe: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Vamos falar, o texto no livro de Marcos vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A gente entende que havia uma multidão que seguia Jesus, havia um povo que estava disposto a cuidar da tua vida espiritual, um povo que estava disposto a buscar as coisas de Deus. E quando a Bíblia vai dizer: buscai primeiro as coisas de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E aquela multidão estava ali para buscar a presença de Jesus, para ouvir as coisas do céu, para alimentar o teu espiritual. Mas Jesus, ele é aquele que misericordioso e que ele não só se preocupa com apenas uma área da nossa vida. Ele é Deus para trabalhar em todas as áreas. Aí entenda que, em algum momento, os discípulos percebem que aquela multidão que estava ali eram pessoas que vieram de longe, eram pessoas que estavam ali já cansadas de tanto andar, famintas. Então eles chegam para Jesus e falam: olha, essa multidão que te cerca são pessoas que vieram de longe. Eles têm fome, já está tarde. Vamos despedir eles para que eles saiam e comprem pão. E Jesus, ele imediatamente ele fala assim: quantos pães e peixes tem entre nós? E ali Jesus descobre que no meio daquele povo tinha pessoas que estavam com poucos peixes e poucos pães. Ou seja, ele é especialista em pegar o pouco e transformar em muito. Ele é especialista na multiplicação. Porque primeiro Jesus alimenta o povo espiritualmente da palavra de Deus. Mas ele entendia que como humanos eles precisavam também alimentar o teu físico. Então ele entende que aquele povo precisava de uma provisão, que aquele povo precisava ali se alimentar para que eles continuassem de pé na caminhada. Então agora Jesus reúne aqueles pães, aqueles peixes, e ele dá graças, e ele agradece a Deus pelo pouco, ele consagra a Deus aqueles pães. E a Bíblia diz: consagra a Deus todos os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, e eles serão bem-sucedidos. Então Jesus levanta para o alto e consagra e ora, agradece pelo pouco que havia ali. Então Deus imediatamente fez multiplicar de uma forma que sustentou, alimentou uma multidão de pessoas, que haviam entre eles homens, mulheres, crianças, pessoas que seguiam Jesus, pessoas que estavam dispostas a ouvir a palavra, pessoas que estavam dispostas a buscar a presença, que estavam dispostas a aprender mais de Deus, que estavam dispostas a conectar com o céu. E nessa conexão, enquanto eles buscavam as coisas de Deus, as demais coisas seriam acrescentadas, porque quando Jesus levanta para o alto aqueles pães, aqueles peixes, eles consagram a Deus
o pouco, Deus ele multiplica e ele transforma em muito. E houve ali a primeira multiplicação de pães e peixes que alimentou todo um povo, que alimentou toda uma multidão. E foi lindo isso, porque o povo saiu dali maravilhado. O povo pôde contemplar a grandeza de Deus, o povo pôde ver que eles estavam no caminho certo, eles estavam na hora certa, no lugar certo, onde aquele que eles estavam seguindo é um Deus vivo. Não é um Deus de Baal, não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus que tem poder para multiplicar, um Deus que tem poder para transformar. Deus é um Deus que multiplica e que nesta hora nós vamos orar e vamos profetizar a multiplicação na nossa vida. Não multiplicar somente o alimento, mas que Deus venha multiplicar a nossa fé. Que Deus venha pegar o pouco de fé que há em nós e multiplicar em uma grande fé. Porque em Hebreus capítulo 11 a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, ele creia que ele é o galardoador dos que o buscam. Creia que o milagre, você ainda não viu ele acontecer, mas você crê que vai acontecer. Isso se chama fé. E que Deus nesta hora venha multiplicar multiplicar a tua fé, que Ele venha pegar o pouco de fé que há em nós e multiplicar milhões de vezes mais, para que nós venhamos, através da fé, conquistar o impossível, vencer barreiras, conquistar o sobrenatural. Que Ele venha multiplicar na nossa vida coisas grandiosas, que Ele venha multiplicar nossa vida sentimental, financeira, espiritual, que Ele venha multiplicar o amor no nosso coração pelo próximo, que coisas grandes Ele venha fazer na nossa vida, que Ele venha aumentar, multiplicar a nossa fé, que Ele venha nos entregar o dom da fé, para que através da fé nós viemos conquistar o impossível. Louvado seja Deus por isso. Eu quero profetizar uma multiplicação sobre a tua vida, uma multiplicação sobre a tua casa, sobre todas as áreas, onde Deus possa entrar nesta tarde, onde Deus possa fazer o sobrenatural e o milagre acontecer. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nesta hora, porque assim como o Senhor multiplicou, Pai, os pães e os peixes, houve ali um grande milagre extraordinário. E nós cremos nisso, em milagres, nós cremos no Teu poder, nós cremos no sobrenatural, que o Senhor venha multiplicar na nossa vida em todas as áreas. Visite todas as áreas da nossa vida, física, financeira, sentimental, espiritual. E que o Senhor venha fazer a multiplicação. Multiplica, aumenta a nossa fé, Senhor. Tira o desânimo de nós, tira de nós tudo aquilo que impede o nosso coração, a nossa vida de aproximar do Senhor. Nós queremos mais de Ti, ó Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos sentir a Tua graça. Nós queremos, meu Deus amado, que o Senhor caminhe lado a lado conosco, Senhor. Nós queremos buscar as coisas dos céus, as coisas do alto, porque sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, meu Pai, estamos aqui a orar para buscar o Senhor, para buscar as coisas do alto, para alimentar a nossa vida espiritual, porque as demais coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como a Bíblia diz que buscai as coisas de Deus, buscai as coisas do alto, alimenta a tua vida espiritual,